Olá, pessoal, tudo beleza? Tudo na Santa Paz? Aqui quem está falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila no Instagram e psicóloga no cinema no YouTube. O meu canal, Psicóloga no Cinema, tem a honra e o orgulho em trazer um filme considerado clássico da década de 80, que vai mexer, abalar as suas estruturas. Pois bem, por quê? Eu já pergunto de cara para vocês. Até onde pode ir uma paixão não correspondida? Mas, mais do que um thriller, esse filme é um mergulho profundo na mente de uma mulher que não aceita o abandono. Pois é. Dan, né, que é o personagem do Michael Douglas, ele é um homem casado, né, um advogado que trabalha numa boa firma, ele é bem de vida, né, e que acaba se envolvendo em um caso extraconjugal que ele achava que seria casual, uma transa qualquer e nada mais, mas o que ele não sabe, que ele nem imagina, é que essa relação vai se transformar em uma obsessão perigosa. Pois bem, aqui está as duas mulheres. A esposa dele é a do cabelo mais escuro e a loira é a Alex Forrest, né? Do qual ele vai acabar se envolvendo sexualmente. Então, eles têm um final de semana caliente, né? Cenas assim que lembra muito Cine Privé, as noites das madrugadas nos finais de semana. E o que acontece? Quando o Dan decide encerrar o relacionamento, algo se rompe dentro da Alex. Ela sentiu esse abandono, esse afastamento dele como uma ameaça à própria identidade, né? Para ela, né? Não foi um caso qualquer. Então, o comportamento da Alex está ligado ao quê? Ao transtorno de personalidade borderline, né? Então, ela tem um medo intenso do abandono, a dificuldade em regular as emoções. Então, as relações dela são intensas, certo? E o amor que ela sentia por ele acabou se transformando em desespero, raiva, comportamentos impulsivos e até atitudes destrutivas. Mas aí eu pergunto novamente: você vê a Alex apenas como uma vilã ou como alguém profundamente fragilizada emocionalmente? E eu já te respondo. A Alex, eu não a vejo assim totalmente como uma vilã, e sim alguém que está completamente fragilizada emocionalmente.
O Dan, personagem do Michael Douglas, ele é frequentemente visto como vítima, mas falando de uma forma psicológica, ele tem responsabilidades claras na dinâmica que se instala entre eles depois daquele final de semana, depois daquela paixão louca, envolvente que embalou os dois. Ele também contribui para que ela acaba se tornando uma pessoa obsessiva, uma pessoa que não consegue controlar os sentimentos, uma pessoa que quer ele a todo custo. Por quê? Ele não é totalmente inocente. Ele ele se envolve, ele cria uma intimidade com ela, compartilha momentos, mas não sabe, ele não sustenta o impacto emocional na outra pessoa. Então, o Dan, ele falha em comunicar os limites de uma forma clara para ela desde o início e perceber sinais de envolvimento emocional mais profundo da Alex, encerrar a relação com empatia. Isso, na psicologia, a gente chama de responsabilidade afetiva. Então, ele é um cara imaturo. Ele trata a relação como algo compartimentalizado, como se pudesse simplesmente desligar depois. Então, para ele poderia ter um relacionamento sexual com ela e depois, daquelas 2, 3 noites, ele voltaria para casa e, assim, como se nada tivesse acontecido, né? Mas não é bem isso que acontece. Por quê? Porque ela acaba se envolvendo, né? E como ela tem transtorno de borderline, ela fica sem saber como agir. Ela não vai aceitar esse afastamento dele, né? O que acontece? Ele alimenta a obsessão. Embora a Alex tenha um funcionamento emocional mais instável, o Dan, ele contribui para a escalada ao dar sinais ambíguos, ir e voltar na comunicação, reagir com medo em vez de firmeza. Então, para uma pessoa com medo de abandono, para uma pessoa que não está equilibrada emocionalmente, essa inconsistência pode pode ativar a mente, o cérebro da pessoa e a pessoa acabar agindo da forma como ela agiu, né? Então, ele não sabe lidar com o desejo e com o compromisso, né? Ele acredita ter controle nas relações, mas isso é uma ilusão, entendeu? Ele acha que nossas escolhas não terão grandes consequências emocionais na outra pessoa, mas terá. Todo ato gera uma consequência, entendeu? Aí eu coloco aqui, a Alex ultrapassa os limites, mas o Dan, ele cria o terreno onde esses limites
começam a se perder. Será que o Dan é só uma vítima ou ele também é responsável por alimentar essa dinâmica desde o início? Sim, ele é responsável. Ele é responsável porque ele não agiu da forma correta, entendeu? Ele evita confrontar a gravidade até quando está fora do controle e ele é obrigado a tomar uma atitude, porque ele achava que isso ia passar. Então, isso nos mostra mecanismos clássicos: negação, que é a recusa em aceitar a realidade, e ele quer fugir do conflito ao invés de enfrentá-lo, né? E isso só intensifica o comportamento da Alex. Teve uma hora no filme que ela o chamou de covarde. E, de certa forma, ele foi um covarde, né? Então, será que o Dan é só uma vítima? Ou ele também, pergunto a vocês novamente. Não, o Dan não é uma vítima. E sim, ele foi tão errado quanto ela, porque ele, com a forma como ele fazia, uma coisa instável, uma coisa ambígua, deu a entender que ele não sabia o que fazer, ou ele não tinha certeza, e quando ele viu, quando ela se machucou, né, nos pulsos, ele deveria ter tomado outra atitude, não a atitude como ele tomou. Depois, quando ele descobriu que ela estava grávida, ele deveria ter mudado o jeito dele de agir com ela, porque uma mulher desequilibrada emocionalmente, uma mulher que tem transtornos emocionais, onde o amor anda lado a lado com o ódio, é perigoso. Então, ele deveria ter agido de uma forma mais coerente, de uma forma mais matura. Ele deveria ter sido mais maduro, né? E, com certeza, eu teria contado para a esposa ou para o marido muito antes do que ele contou para a esposa dele, porque ele esperou as coisas estarem no auge do auge da obsessão da, da Alex para contar para a esposa. Então, vamos lá. Alex Forrest era realmente a vilã dessa história? Não, não era só a Alex que é a vilã da história. Ele também foi. Então, o Dan também foi. E se ele tivesse agido de uma forma mais madura, muita coisa ali não teria acontecido. E vocês? O que vocês acham? Vocês já acham que ela foi a vilã, foi a vítima, ou foi as duas coisas? Claro que para mim ela foi as duas coisas, porque para chegar ao nível da obsessão, nível da loucura em que ela se encontrava,
precisou de vários insights, precisou de vários estalos para que ela cometesse as coisas que ela cometeu no filme. Quem gostar, né, das análises que eu faço e quiser curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, fica à vontade. E, bem, essa psicóloga no cinema está indo. Quem quiser, é só curtir, comentar. Um abraço, fui!